Imagine acordar em um mundo onde nada é previsível, onde as certezas mudam antes mesmo de você se adaptar, e cada decisão errada custa caro, às vezes, a própria paz. Esse mundo é o nosso, e, curiosamente, é o mesmo mundo que Miyamoto Musashi enfrentou, só que o campo de batalha dele era feito de aço, honra e estratégia. Vivemos uma era em que as espadas foram substituídas por e-mails, alianças políticas e algoritmos. Mas a essência da guerra continua: competição, adaptação e mente fria sob pressão. Musashi não lutava apenas contra homens, ele lutava contra o caos, e é exatamente por isso que seus ensinamentos ecoam mais fortes hoje do que há 4 séculos. Antes de continuar, se você acredita que filosofia e estratégia ainda podem mudar vidas, curta este vídeo, inscreva-se e deixe um comentário. Porque o que vem a seguir vai fazer você enxergar o mundo e a si mesmo com outros olhos. Musashi viveu num Japão em transição. Clãs rivais, traições e um império tentando se reerguer. Hoje, as batalhas são outras, mas o campo segue o mesmo: a mente humana. Quando ele dizia que a espada é a mente, não falava de técnica, falava de percepção. O que você faz quando tudo muda? Quando a estratégia falha? Quando o inimigo é invisível? O tempo, a dúvida, a indecisão? Pense em grandes líderes contemporâneos, de Steve Jobs a Mandela. Todos entenderam algo que Musashi já sabia: a vitória não vem de fora, mas da capacidade de manter o foco no olho do furacão. Nos negócios, na arte, no esporte, quem sobrevive não é o mais forte, mas o mais adaptável. Darwin disse isso sobre a natureza. Musashi viveu isso no campo de batalha. Ele treinava para o imprevisível, para o erro, para o golpe que não viria. Sua força não era o golpe certeiro, mas a calma entre os golpes. E essa calma, essa lucidez sob tensão, é o que mais falta no nosso tempo. A pergunta é: como cultivar uma mente que não se quebra, mesmo quando o mundo se fragmenta? A resposta talvez comece na adversidade, no fogo onde Musashi foi forjado. Miyamoto Musashi não nasceu um mestre, nasceu um sobrevivente. O Japão do final do século XVI era um terreno em constante combustão. Senhores feudais disputando cada província, batalhas travadas diariamente e alianças que duravam menos do que o amanhecer seguinte. Nesse cenário brutal, Musashi perdeu o pai muito cedo e cresceu sem o abrigo de uma família. Mas o vazio que poderia tê-lo destruído tornou-se o cadinho que o moldou. Há quem diga que o sofrimento destrói. Musashi provou o contrário. Ele refina. Aos 13 anos enfrentou seu primeiro duelo, não pela glória, mas pela sobrevivência. E venceu. Não porque era mais forte, mas porque observou, esperou e reagiu com precisão. O instinto se transformou em método, o medo em cálculo. Quantas vezes você já sentiu que a vida te jogava em um campo de batalha sem aviso? Talvez sem armas, sem tempo, sem chance. Foi exatamente assim que Musashi aprendeu a lutar. A história dele não é apenas sobre espadas, é sobre como usar o que se tem, mesmo quando é pouco. Assim como os samurais que transformavam cicatrizes em medalhas, há pessoas hoje que transformam derrotas em estratégia. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Michael Jordan foi cortado do time escolar antes de se tornar um ícone. Em cada um deles existe um traço de Musashi, o espírito que entende que a dor é uma professora, não uma sentença. O jovem guerreiro observava cada perda como se fosse um mapa. Cada erro, um novo caminho. Ele não buscava conforto, mas clareza. E essa clareza o tornaria imbatível. Talvez o que falta à nossa geração não seja força, mas o hábito de olhar o fracasso de frente. Musashi aprendeu cedo que a vitória não é o contrário da derrota, é a soma das derrotas compreendidas. Pense nisso. Se o desconforto fosse o verdadeiro mestre, quanto ainda temos de aprender? E se a dor que você evita for justamente a que moldaria a sua força? Porque no fogo da adversidade, Musashi descobriu algo que mudaria para sempre sua vida. A espada mais afiada não era de metal, mas de mente. Para a maioria dos guerreiros,
a espada era uma extensão do braço. Para Musashi, era uma extensão da mente. Ele percebeu algo que poucos compreendem. Quem domina a própria mente domina o campo inteiro. Antes de cada duelo, ele já havia vencido. Não com golpes, mas com leitura. Observava o olhar, a respiração, a hesitação mínima do oponente. Entendia o medo antes mesmo que o outro percebesse. A vitória, para ele, começava na antecipação. Essa ideia parece distante, mas não é. Hoje, o campo de batalha é o cotidiano. Uma reunião tensa, uma negociação, um projeto que parece impossível. Quantas vezes perdemos antes mesmo de começar, simplesmente porque deixamos a ansiedade guiar o primeiro movimento? Musashi nos ensinou o oposto. O inimigo só tem poder se você o reconhece dentro de si. O duelo mais famoso da sua vida, contra Sasaki Kojiro, é o exemplo perfeito. Kojiro era um espadachim temido, técnico, preciso. Musashi chegou atrasado de propósito. Fez o adversário perder o foco, alimentou sua raiva, desorganizou sua mente. Quando a luta começou, a vitória já estava decidida. Um único golpe. Silêncio. Musashi havia vencido antes da lâmina brilhar. Ele entendeu o que estrategistas modernos chamariam de jogo mental. A psicologia, o ritmo, a leitura do tempo, a verdadeira espada, está na percepção. Hoje, quando um jogador de xadrez sacrifica uma peça para preparar um checkmate 10 movimentos à frente, ele age como Musashi. Quando um líder mantém a calma em meio à crise e faz o impossível parecer inevitável também. Mas há uma diferença sutil entre frieza e consciência. Musashi não era um homem sem emoção. Era um homem que as controlava. Ele não negava o medo, apenas o estudava. E isso o tornava invulnerável. Em tempos em que reagimos a tudo, a críticas, a notícias, a impulsos, talvez a maior sabedoria esteja em não reagir imediatamente. Porque no fim a mente é uma espada de 2 gumes. Pode te defender ou te cortar. A pergunta é, você tem sido o espadachim ou a própria lâmina fora de controle? Musashi dizia que antes de se dominar o mundo, é preciso dominar o próprio chão. No seu livro dos 5 Anéis, o primeiro elemento é a terra, o fundamento. É onde tudo começa. A postura, o equilíbrio, o entendimento do terreno. Sem solo firme, até a espada mais afiada se torna inútil. No campo de batalha, conhecer o chão significava saber onde pisar. Mas, fora dele, significava compreender o próprio propósito. Em tempos de pressa e distração, quem ainda sabe onde está plantando seus passos? Muitos buscam atalhos, fórmulas para o sucesso, métodos instantâneos, recompensas imediatas, esquecendo que a terra é lenta por natureza. Ela exige constância, exige repetição. Musashi treinava até a exaustão, mas não para ser perfeito, e sim para ser confiável. O corpo precisava obedecer à mente sem hesitar. Cada movimento só fazia sentido porque vinha de um princípio sólido: observar, esperar, agir. Ele compreendeu que o básico feito com maestria vence o avançado feito com pressa. Esse conceito ecoa em toda a cultura japonesa. O ceramista que passa anos dominando a temperatura do forno antes de moldar uma peça complexa. O calígrafo que pratica o mesmo traço milhares de vezes até que o gesto se torne arte. A base nunca é perda de tempo, é o tempo ganhando forma. Hoje, quando um atleta repete um movimento até o corpo aprender, quando um programador refaz linhas de código até encontrar o fluxo perfeito, eles estão praticando a mesma filosofia da Terra. A excelência não nasce do talento, mas da paciência. Musashi acreditava que a mente sem fundamento se perde, assim como uma casa construída sobre areia. E talvez seja por isso que tanta gente desmorona diante do primeiro vento, porque nunca se permitiu aprender o chão antes de buscar o céu. O verdadeiro mestre não corre, ele cava, e quanto mais fundo cava, mais firme se torna o caminho à frente. Então, antes de avançar para o movimento, para a ação, para o golpe, pergunte-se: qual é o solo em que você está pisando? Se a terra representa o que sustenta, a água é o que transforma.
Musashi via nela o símbolo da verdadeira maestria, fluir sem perder a essência. A água não briga com o obstáculo, ela o contorna, e ainda assim vence. Com o tempo, é capaz de escavar montanhas, moldar pedras e redesenhar o mundo inteiro, sem jamais perder sua natureza. Musashi dizia que o guerreiro deve ser como a água, capaz de mudar de forma conforme o recipiente, sem jamais se confundir com ele. Em combate, isso significava adaptar-se ao ritmo do oponente, ao terreno, às circunstâncias. Na vida significa não se apegar a um único modo de pensar, porque o que te trouxe até aqui pode não te levar adiante. Na história, os grandes estrategistas sempre compreenderam isso. Alexandre, o Grande, expandia impérios não apenas pela força, mas pela capacidade de assimilar culturas inimigas e transformá-las em aliadas. No mundo moderno, empresas como Netflix ou Amazon sobreviveram porque entenderam o mesmo princípio: adaptar-se antes que o mundo obrigue. Mas há um perigo escondido na fluidez, o de perder-se por completo. A água que corre sem direção vira enchente. Por isso, Musashi insistia. Ser flexível não é ser instável. A fluidez precisa de propósito. Assim como o rio sabe para onde corre, o guerreiro deve saber o que está buscando. A filosofia da água também aparece no Zen, na arte e no esporte. Bruce Lee ecoava Musashi quando dizia "Be water, my friend". Mas poucos entendem o que isso realmente significa. Não é imitar a água, é pensar como ela. Ela espera, observa, se infiltra, aprende o terreno antes de agir. Quantas vezes você tentou forçar o caminho, quando poderia tê-lo moldado? Quantas oportunidades escorreram entre os dedos, porque você quis resistir ao fluxo natural das coisas? Musashi aprendeu cedo que a força bruta se quebra, mas a força fluida atravessa. E talvez o segredo da vitória esteja justamente em ceder na hora certa, para conquistar no momento preciso. No fim, a pergunta é simples, mas profunda. Você tem fluído ou apenas se deixado levar? Depois da calma da água, vem o fogo, o elemento da ação, da paixão, do ataque preciso. Musashi via o fogo como a energia vital que move o guerreiro, mas também como uma força perigosa quando não é controlada. O mesmo fogo que ilumina pode queimar. No campo de batalha, o fogo era impulso e decisão. Em um duelo, um momento de hesitação podia significar a morte, mas agir sem clareza também. Por isso, Musashi ensinava que o fogo deve ser aceso na mente antes de ser liberado pelo corpo. Um golpe deve vir do coração calmo, dizia ele. O fogo sem calma é fúria. O fogo com propósito é poder. O Japão feudal estava cheio de homens impulsivos, samurais que confundiam coragem com pressa, honra com vaidade. Musashi observava e aprendia com cada um deles. Ele não buscava apenas vencer, buscava entender o que fazia os outros perderem. E quase sempre era o mesmo motivo: o ego inflamado. Séculos depois, líderes, atletas e artistas caem na mesma armadilha. O empreendedor que se apressa em lançar algo antes de estar pronto. O político que fala antes de pensar, o jogador que perde a cabeça no momento decisivo, todos esquecem o princípio do fogo disciplinado. A energia é essencial, mas sem direção ela se destrói. Em 1582, o general Oda Nobunaga usou o fogo literal e simbólico ao enfrentar exércitos muito maiores. Sua estratégia era incendiar o campo de batalha, não apenas fisicamente, mas mentalmente, levando o inimigo ao pânico. Era o fogo como tática, não como descontrole. Musashi via esse mesmo princípio na vida cotidiana. A paixão deve ser cultivada como uma chama constante, suficiente para aquecer, mas não para consumir. Ele acreditava que a intensidade verdadeira não está no momento explosivo, e sim na persistência silenciosa. Hoje, em um mundo que glorifica o imediatismo, talvez o maior desafio seja manter o fogo aceso sem deixá-lo sair do controle. A motivação que começa em euforia e termina em cinzas é apenas vaidade disfarçada. Então pergunte-se: o seu fogo tem propósito ou apenas chama a atenção enquanto se apaga?
Musashi chamava de vento o elemento que representa o conhecimento dos outros, das escolas, dos estilos, das mentalidades alheias. Ele sabia que ninguém vence isolado. Quem ignora o que o cerca se torna previsível. E previsibilidade para um guerreiro é o começo da derrota. O livro do vento é quase uma aula sobre humildade. Enquanto muitos samurais acreditavam que o seu estilo era o único verdadeiro, Musashi estudava todos, não para copiá-los, mas para compreender suas limitações. Ele observava a arrogância dos que se achavam invencíveis e via ali uma brecha. Não há estratégia sem observação, e não há observação sem escuta. Esse princípio transcende a guerra. Um grande músico de jazz não toca apenas a sua melodia, ele ouve a dos outros e se ajusta em tempo real. Um grande estrategista não defende apenas suas ideias. Ele entende as forças e fraquezas do inimigo, ou em tempos modernos do mercado. Até nas relações pessoais, quem se fecha nas próprias convicções acaba lutando batalhas imaginárias. Musashi percebia que cada escola de combate possuía um vento, uma corrente de pensamento, um padrão de movimento, uma filosofia. Estudar o vento era entender como o outro pensa. E isso o tornava imprevisível, porque podia dialogar com qualquer estilo, absorver o que funcionava e descartar o resto. Era como um espelho que refletia o adversário, mas nunca mostrava o próprio reflexo. Hoje, esse conceito aparece nas mais diversas áreas. Empresas que dominam seus nichos são aquelas que estudam profundamente seus concorrentes. Diplomatas e negociadores leem intenções escondidas nas entrelinhas. Artistas inovadores compreendem tendências antes de segui-las. Todos, de certa forma, respiram o vento. Musashi não via o conhecimento do outro como ameaça, mas como combustível. E talvez esse seja o ponto que esquecemos. Entender o outro não é se perder, é ampliar o campo de visão. Porque o vento, invisível e imprevisível, é o que conecta todas as forças. Ele sopra por todos os lados, e só vence quem aprende a ouvir sua direção. E se o vento que você sente hoje não for resistência, mas um convite para mudar de rumo? No livro dos 5 Anéis, Musashi encerra sua filosofia com o vazio, o elemento mais misterioso e, talvez, o mais importante de todos. Ele o descreve como o espaço além da técnica, o momento em que o pensamento cessa e a ação flui naturalmente. É quando o guerreiro deixa de lutar para simplesmente ser. O vazio não é ausência, é presença total. É o instante em que mente e corpo se unem e a dúvida desaparece. No Zen chamam esse estado de Mushin no Shin, mente sem mente. É o fluxo puro, o mesmo que um artista sente quando pinta sem pensar, ou um atleta quando tudo acontece no ritmo certo, sem esforço aparente. Musashi acreditava que o auge da maestria era agir sem depender da consciência, como se o corpo fosse o pincel e a vida, a tela. Mas chegar a esse estado exige anos de disciplina. Só quem domina a terra, a água, o fogo e o vento pode alcançar o vazio. É o ponto em que a técnica se dissolve e resta apenas a essência. O filósofo japonês Daisetsu Suzuki descreveu esse estado como a espada que corta sem cortar, uma metáfora para a ação pura, livre do ego e da intenção de vencer. É curioso pensar como, séculos depois, psicólogos como Mihaly Csikszentmihalyi chamariam isso de flow, o estado mental em que o tempo desaparece e o indivíduo se torna uno com a tarefa. De Musashi a Mozart, de monge zen a empreendedores visionários, todos que atingem o ápice de seu ofício compartilham o mesmo segredo, o domínio do vazio. Mas como acessar esse espaço em um mundo que nunca se cala? Vivemos cercados de ruído, urgência, distração. O vazio para nós soa como perda de tempo, mas talvez seja o contrário, talvez seja o tempo recuperado, porque só quando o barulho interno silencia é que a intuição pode ser ouvida. E só então o golpe, a ideia ou a decisão realmente certa surge, não do raciocínio, mas da clareza. Musashi encontrou essa quietude após inúmeras batalhas. Nós, hoje, travamos guerras diferentes, contra a pressa, o medo, a dúvida.
A questão é, quando foi a última vez que você ouviu o som do seu próprio silêncio? Em seus últimos anos, Musashi começou a entender que a vitória mais elevada não exigia espada alguma. Era a arte de vencer sem lutar, o domínio da mente sobre o conflito. Para ele, a batalha mais decisiva não acontecia no campo, mas no olhar. Antes de o aço cruzar o ar, o resultado já estava decidido, dentro da cabeça de quem acreditava mais. Musashi usava o que hoje chamaríamos de guerra psicológica. Chegava atrasado de propósito, mudava o ritmo, criava desconforto, desmontava o emocional do inimigo antes mesmo que o duelo começasse. Muitos o chamaram de desonroso, mas ele apenas compreendia o que a maioria ignorava. O corpo segue a mente. Quem perde o equilíbrio emocional, perde o combate. Pense nos grandes líderes do século XX. Churchill, que derrotava o medo coletivo com discursos que inflamavam coragem. Mandela, que desarmava inimigos com serenidade. Ou, em outra esfera, atletas que enfrentam estádios inteiros sem se abalar. Todos entendem o princípio de Musashi. A verdadeira força está na presença. Ele sabia que reputação é uma arma, que a confiança projetada gera medo antes mesmo do confronto. Por isso cultivava o mistério, a calma e a postura firme. Não precisava provar nada, bastava estar. Sua quietude era mais afiada que qualquer lâmina. No mundo moderno, o mesmo se aplica. O profissional que entra em uma reunião, sabendo quem é, transmite autoridade, sem levantar a voz. O negociador que domina o silêncio faz o outro preencher o espaço com erros. O criador que confia no próprio processo não precisa competir, apenas cria. Musashi nos lembra de um paradoxo. A força mais poderosa é aquela que não precisa ser mostrada. A vitória mais completa é a que não deixa feridas. Vivemos em um tempo de ruído e ostentação, todos tentando provar algo. Mas o verdadeiro poder, como o de Musashi, opera no invisível. É o olhar calmo que desarma o caos, o gesto simples que muda o rumo de tudo. E talvez o segredo da liderança e da paz esteja exatamente aí. Saber quando lutar e quando já se venceu apenas por compreender. Quando Musashi apresentou sua técnica Niten Ichi-ryu, o mundo o chamou de louco. Usar duas espadas ao mesmo tempo, uma longa e uma curta, contrariava séculos de tradição samurai. Mas o que parecia heresia era, na verdade, o ápice de sua genialidade. Ele entendeu que a tradição, quando se transforma em prisão, deixa de ser sabedoria e se torna fraqueza. Musashi percebia que o verdadeiro inimigo da maestria era a repetição cega. Por isso, reinventava-se constantemente. Seu método de duas lâminas não era apenas físico, era filosófico. Simbolizava a capacidade de unir opostos, razão e instinto, mente e corpo, rigidez e fluidez. Enquanto os outros samurais decoravam movimentos, Musashi criava possibilidades. Essa mesma ousadia é o que define os inovadores de qualquer era. Leonardo da Vinci misturou arte e ciência. Tesla enxergou energia onde os outros viam impossibilidade. Jobs transformou tecnologia em estética. Todos empunharam duas espadas, combinaram disciplinas opostas para criar algo novo. O segredo de Musashi era não se apegar à forma. Se a estratégia antiga não funcionava, ele a descartava sem hesitar. Para ele, insistir no erro por orgulho era a mais vergonhosa das derrotas. Preferia começar do zero a repetir o mesmo golpe esperando outro resultado. Essa mentalidade, fluida, experimental, destemida, é o que mais falta em nosso tempo. Vivemos presos a modelos, métodos, crenças. E quando o mundo muda, tentamos lutar com as armas antigas. Musashi nos mostra o oposto. A sabedoria está em mudar antes que o mundo te obrigue. Ele dizia que o guerreiro deve ser como o artista, criar novas formas em meio ao caos. E talvez o verdadeiro duelo de duas espadas de hoje não seja contra um inimigo, mas entre duas partes de nós, aquela que teme mudar e aquela que quer evoluir. Entre essas duas forças, uma sempre vence. E a escolha silenciosa de qual lado empunhar
pode decidir se você permanecerá preso à tradição ou se tornará o seu próprio mestre.